Tem diretores que eles têm um toque muito particular, assim, eles têm uma coisa que é meio inconfundível. E eu não tô nem falando de algo muito visual, né, de algo assim muito apelativo visualmente, esse estilo de fotografia, essas cores que o diretor usa, nada do tipo. Mas realmente uma coisa no tom que o filme ele tem. E quando eu fui assistir A Garota Canhota, eu confesso que eu identifiquei alguma coisa assim, porque logo no começo eu já estava muito interessado, né? Primeiro eu pensei, nossa, vai ser um filme bonitinho e só. Mas não, passou alguns minutos, eu tava completamente investido no filme, seja pela trilha sonora, pelo estilo de fotografia, que é bem legal, mas também pelos personagens que estavam sendo apresentados. Eu nem tinha realmente entendido ainda quais seriam os conflitos do filme, né? Qual que seria a história que vai ser apresentada. Mas os personagens já tinham me cativado de certa maneira. E aí eu falei, pô, isso é meio familiar, apesar de ser uma diretora estreante, né? Que é a Shi Chang-so. Só que aí eu vi um nome nos créditos iniciais que deixou tudo mais claro, que era o nome do Sean Baker. Esse diretor, ele foi o diretor que ganhou o Oscar recentemente com a Nora. É um diretor que eu já gosto da filmografia, eu gosto muito de Projeto Flora, acho que é o meu filme favorito dele, é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, e olha que isso já faz um bom tempo, porque não é um filme tão recente assim. Mas são filmes que eles trazem ali muito um estilo de direção que você consegue entender qual que é a do Sean Baker, né? O Sean Baker, ele é um cara que gosta muito de falar das pessoas à margem da sociedade, né, de trazer histórias sobre essas pessoas, mas sempre com um olhar muito humanizado, sem julgamento. Então, no Projeto Flórida, a gente tem uma mãe e uma filha que elas estão vivendo ali entre muitas dificuldades. Elas estão morando num hotel que fica atrás do parque da Disney. Em Anora a gente está acompanhando uma stripper. Em Tangerine, que é o primeiro filme do diretor, a gente acompanha a jornada de uma transexual. Então, assim, são pessoas que lidam com preconceito, são pessoas que lidam com dificuldades e que por mais que às vezes sejam filmes que têm um momento ali para ter uma leveza, para ter um toque mais cômico e até uma coisa mais esperançosa, mais otimista, né, uma coisa mais leve de fato, são filmes que trabalham com a dureza da vida, né, a brutalidade da realidade e que a gente consegue reconhecer o nosso mundo no que a gente está assistindo, mas como eu falei, sempre de uma forma que é muito humana, que sempre de uma forma assim com muito coração. O Sean Baker, ele é um contador de histórias de mão cheia e ele traz essas histórias com esse olhar mais humanizado, mais preocupado, digamos assim. E acaba que A Garota Canhota tem muito disso, até pelo fato do Sean Baker ele atuar bastante no filme ali como produtor. Ele é o produtor, co-roteirista, né? Então ele tem um toque na história. E ele também é um montador. Ele também monta os próprios filmes, né? Então a gente consegue identificar ali através da montagem, através desse toque do Sean Baker em A Garota Canhota. Mas além das similaridades que ele tem ali com o Projeto Flórida, né, que é de trazer, por exemplo, uma criança fofíssima pro foco da história e que faz com que a gente fique muito cativado, eu tava muito cativado por ela, pela protagonista, que ela é muito fofinha, assim como eu fiquei muito cativado pela protagonista de Projeto Flórida, e isso faz, nesse caso, com que eu automaticamente já fique investido na história que vai ser contada em A Garota Canhota. Mas aí a gente tem a diretora, que é a Shi Chang-so, que ela é uma diretora taiwanesa e ela traz ali realmente um toque que não é só um toque cultural, né? Que ela vai falar de Taiwan, ela vai falar da realidade do país, ela vai falar de como é a sociedade de Taiwan, mas ela também vai falar muito sobre a questão feminina, né? Ela vai trazer ali a questão, por exemplo, de como a sociedade ela ainda é muito patriarcal de uma forma bem complexa, né? Tem toda uma questão ali de herança, a herança vai pro filho homem. Então as mulheres elas têm que casar para ter família e os filhos homens eles podem levar herança. É meio confuso para quem, assim como eu, não tem um contexto, mas o filme faz um bom trabalho para desenhar esses conflitos de forma que a gente consiga sentir o peso das decisões e o peso também da história que vai aparecer, né? De todos os problemas, de tudo que elas vão enfrentar. Aquelas três mulheres, já que a gente está acompanhando a história da Xiu Fan, que é uma mãe, com as suas duas filhas. Uma mais velha, né? Uma ali entrando na vida adulta, e a caçula, que é a Yijin, interpretada pela Nina Ye, que ela é a coisa mais fofa do mundo. Assim, a gente fica... Acho que é impossível você, sei lá, ver 10 minutos de Garota Canhota e não estar cativado pela garotinha. E aí a gente assiste um filme acompanhando a história dessas três que estão retornando para Taiwan e estão ali meio que, enfrentando essa questão de trabalho, problemas financeiros, né? Então elas vão... Amanhã ela vai trabalhar, tipo, vendendo macarrão, ela meio que tem uma barraca de lamen, assim. Já a filha mais velha, ela vai trabalhar numa outra loja. E aí a filha, a criança, né, ela não vai trabalhar, ela vai ficar ali no máximo dando uma ajuda pra mãe, mas a gente vai seguir um pouco da jornada dela, porque ela é a tal garota canhota do título. E aí um pouco do conflito dela vem do fato dela ser canhota, porque o avô dela, né, o avô das meninas,
fala que a mão esquerda não deve ser usada porque é a mão do diabo. Isso vai abrir margem para um conflito ali com a criança, porque ela não entende exatamente o que é que o avô está falando, mas também para uma passagem cômica que é bem legal e que traz um equilíbrio interessante para esse tom mais doloroso, esse tom mais cru de A Garota Canhota. O Sean Baker, ele é muito responsável por isso enquanto montador, né? Porque ele vai trazer para A Garota Canhota o mesmo estilo de trabalho de história que ele tem nos próprios filmes. Então é aquela obra que ela vai equilibrar muitos tons. Ela é engraçada, ela é leve, mas ela também, quando vai para um conflito, quando vai para algo mais pesado, vai com tudo e torna o filme bem drástico, ainda que ele nunca necessariamente vá para um lado completo, né? Ele nunca é completamente drama, ele nunca é completamente cômico, mas ele sempre navega ali por um tom mais agridoce, sabe? Que a gente às vezes não sabe nem como se sentir enquanto assiste o filme. Mas é um filme que, enquanto ele tá olhando para as questões sociais, ele consegue ser um filme que eu acho que ele é devidamente doloroso, sabe? Ele fala de questões muito sérias, ele fala de questões como os conflitos familiares, ele fala das questões financeiras, ele fala de relacionamentos abusivos. E isso vai abrindo vários caminhos pro que o filme pode falar, né? Então, na questão do relacionamento, isso vai falar de X coisas, né? Vai falar de um leque de aspectos ali que eu prefiro não entrar muito aqui pra não arriscar dar nenhum spoiler. Quando ele fala da questão familiar, a gente vai ter alguns conflitos da mãe com as filhas, da mãe com a mãe, né? Então assim, a gente vai ter ali a avó da família também, que vai ter todo um pequeno núcleo, toda uma pequena subtrama que vai complementar a história das nossas protagonistas. E sempre falando, claro, dessa questão financeira, dessa questão desigual, dessa questão de você conquistar o seu lugar, de você realmente sobreviver na sociedade, porque não é fácil, né? É uma sociedade muito predatória de várias maneiras. E antes de eu continuar, eu quero só te fazer um convite. Se você caiu de paraquedas, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui quem fala é o Adam. Deixa um like também nesse vídeo se você tá gostando. Se você dá um like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, você vai passar mensagem pro YouTube que esse vídeo é realmente muito bom, ao ponto de você dar um like e se inscrever no canal. Você vai estar me ajudando bastante. Eu sei que muita gente que assiste ainda não está inscrito, então cola aqui. Vem com a gente pra comunidade, pra gente conversar de cinema. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. E se você quiser trocar uma ideia ou ver outras coisas que eu estou assistindo, me segue nas outras redes sociais, tá aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de A Garota Canhota, porque é um filme que ele me deixou muito surpreso. Não porque eu não achava que ia ser legal, pelo contrário, ele me cativou ali. É um filme que desde que eu vi assim o pôster dele, a imagem dele, eu fiquei, cara, eu quero dar uma chance pra esse filme, vou dar uma olhada nesse filme. E eu fiquei muito surpreso, porque ele era muito mais legal do que eu tinha cogitado, assim. É um filme que ele tinha me envolvido de uma forma muito forte. Eu comentei recentemente do Bom Bandido, né, o filme do Derek Cianfrance, que ele também mistura tons, mistura meio que estilos de uma forma bem engraçada, porque ele é um true crime, que é uma história real, mas ele também é uma comédia romântica. E eu senti algo parecido com A Garota Canhota, porque ele era um filme que parecia ser uma coisa mais leve, mas ele tem todo um drama desenhado ali, que existe todo um contexto para estar lá, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser algo cômico, ele não deixa de ser algo engraçado, e eu acho muito bonito como ele nunca abre mão de ser um filme otimista, de fato. Eu acho que inclusive esse lance de ser um filme otimista, ele é um diferencial, porque a gente vê várias obras que elas são obras mais cruas, né? Obras que se propõem a discutir aspectos da realidade, aspectos da nossa sociedade, e elas vão para um lado muito cruel, elas vão para um lado muito difícil de digerir. E por mais que A Garota Canhota tenha os seus momentos que a gente fica com nó na garganta, a gente também tem vários momentos e várias passagens que são divertidas, que são bonitas, que são ternas, assim, da gente assistir, sabe? Tanto pela relação das irmãs com a mãe, delas em si, quanto pelo fato de a gente ter personagens cativantes, personagens com dramas que, como eu falei, logo que a gente se apega às personagens, a gente quer o melhor para elas, a gente quer que elas consigam triunfar, mesmo que dentro de uma sociedade que parece muitas vezes moldadas para quebrar elas, sabe? Pra passar por cima delas. É um trabalho de tom muito interessante, porque às vezes na mesma cena a gente consegue ter vários sentimentos que são trazidos à tona ali. Tem um momento com um suricato, envolvendo o bichinho e uma bolinha, que, cara, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu não sabia o que eu sentia, o que eu deveria sentir com aquela cena. Eu não vou, obviamente, falar o que acontece, mas eu não sabia o que eu sentia. Eu não sabia o que eu deveria sentir. Mas é um filme de extremos, é um filme que ele consegue trabalhar isso muito bem. Eu acho que o Sean Baker, ele tem a mão
certa pra isso, e eu fico muito feliz de ele dar, né, abertura aí pra essa diretora, que é uma diretora estreante, que é uma diretora que já tinha trabalhado com ele, né, uma parceira de longa data do Sean Baker, já tinha sido produtora de filmes dele, já tinha também, acho que, ajudado com o roteiro de outros filmes dele, e que ela consegue meio que trazer essa sinergia para a obra dela, né? Ao mesmo tempo que ela traz um toque muito pessoal, por ser uma história taiwanesa, por ser uma história muito feminina, ela consegue trazer ali esse toque do Sean Baker, que tá lá também ajudando com isso, e faz um filme que ele, ao mesmo tempo que ele é muito familiar com o cinema do Sean Baker, né? Tem muitas características, ele consegue ter toda uma personalidade própria, e ele consegue ser tão bom, tão agradável quanto as obras do Sean Baker. E eu não consigo não falar aqui de um ponto importante. Esse filme, ele tá representando Taiwan pro Oscar 2026. Então, nessa dos países escolherem o filme que vai representar eles, Taiwan escolheu A Garota Canhota para representar, e é um filme que ele está ali sendo colocado pela Netflix também. Então, eu acredito muito que esse filme possa ser indicado pro Oscar Internacional. Ele não tá ali entre os mais cotados, mas eu acho que a Netflix sabe desenhar a campanha, sabe trabalhar bem, e não é impossível que ele apareça ali no Oscar, numa shortlist, talvez consiga chegar aos 5 indicados. E eu torço muito por isso. Não só pela qualidade do filme em si, que eu acho que é um filmaço, mas também porque eu acho que é um filme muito encantador e que ele, né, se for indicado, muita gente vai dar uma chance. Muita gente que não talvez teria conhecimento desse filme vai acabar vendo ele, vai acabar descobrindo ele. E eu torço muito pra isso acontecer, porque é um filme muito cativante, é um filme muito legal e ele merece ser visto. Então, para A Garota Canhota, nota 8. É um filme estranhamente fofinho, é um filme que tem tanta coisa que acontece nele ali que é difícil você falar dele de uma forma, nossa, que filme gostoso, que filme, sabe, mas ele é um filme fofo, ele é um filme divertido, ele é um filme que apesar das pancadas que ele te dá, ele consegue ser um filme muito legal, muito divertido realmente, e que é um filme que, cara, é uma experiência assim que ressignifica muito bem né, os diálogos, as cenas que ele traz, né, tem coisas que ele traz ali que você só consegue meio que fazer completo sentido depois que você termina de assistir, e talvez até já fique com vontade de assistir de novo. Isso quando a gente conseguir se recuperar das pancadas que o filme dá. Mas ainda assim é uma obra muito divertida, traz esse trabalho de tons muito curioso, como eu falei ali do Bom Bandido, que também faz isso. E a gente tá falando, né, de Sean Baker na produção, então não dá pra não falar de Anora, que é um filmaço também, que também tem tudo isso que eu falei e mais. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa pra Garota Canhota? Comenta aqui embaixo, ou comenta o que você achou se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.